Amém, meus irmãos? Pode se sentar, fique à vontade. Glória a Deus. Se você puder, abra sua Bíblia comigo. O Evangelho segundo escreveu João, no capítulo de número 5. Louvado seja Deus, aleluia. Grande és tu, Jesus, aleluia a Deus. Amém? Amém. Essa é uma leitura bastante conhecida. Eu mesmo me recordo de já ter ministrado sobre essa palavra diversas vezes. E é sempre uma experiência muito incrível a forma como o Espírito Santo decide falar com os nossos corações de maneiras diferentes, usando o mesmo texto sagrado. Portanto, se você puder acompanhar com bastante atenção, diz assim: algum tempo depois, havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Existe em Jerusalém, perto da Porta das Ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, tendo lá 5 pavilhões. Nestes ficava a grande multidão de enfermos, cegos, mancos e paralíticos. E esperavam estes pelo movimento das águas. De certo em certo tempo, descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois de agitadas as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Estava ali um certo homem, enfermo, havia 38 anos. Quando Jesus ouviu deitado e sabendo que estava assim havia muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? O homem enfermo queixou-se: Senhor, eu não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto estou indo, desce outro antes de mim. Ordenou-lhe então Jesus: levanta-te, apanha o teu leito e anda. Imediatamente o homem ficou curado, pegou o seu leito e andou. Mas era aquele dia sábado. Por isso disseram os judeus ao que foi curado: é sábado e não te é permitido carregar o leito. O homem respondeu a eles: aquele que me curou ordenou-me: apanha o teu leito e anda. Então lhe perguntaram: quem é o homem que te disse: apanha o teu leito e anda? Mas o homem que havia sido curado não sabia quem era, pois Jesus tinha se retirado, sendo que havia uma multidão naquele lugar. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: veja que já estás curado, mas não voltes a pecar, para que não te aconteça algo muito pior. O homem partiu e disse aos judeus: foi Jesus quem me curou. Glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos, eu preciso dizer isso para começar essa mensagem. A minha esperança, ela não está na minha própria força. A minha esperança não está na força de nenhum homem. A minha esperança está em Jesus. Portanto, quando Paulo felizmente escreveu: eu estou feliz e contente em qualquer situação, ele vai dizer assim: olha, eu aprendi a viver contente em qualquer situação. Eu sei enfrentar as adversidades, mas eu também sei estar em bonança. Eu sei enfrentar os problemas, mas eu também sei enfrentar os tempos de bênçãos. E ele vai dizer, concluindo a sua fala, a sua linha de pensamento, ele vai dizer assim: olha, tudo eu posso naquele que me fortalece. Porque a minha força, ela não vem do meu próprio braço, a minha força não vem do esforço que eu sou capaz de produzir, mas a minha força, ela vem do Senhor. E Paulo, como um belo exemplo, a palavra vai dizer que um belo dia ele vai dizer: Senhor, tira esse espinho da minha carne. E aí a palavra vai dizer que Deus olha para Paulo e diz assim: olha, filho, fica tranquilo, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Portanto, todas as vezes que eu me encontrar com alguém que acredita que é forte, como alguém que acredita em métodos, eu vou errar, eu vou tropeçar, eu vou cair.
Mas todas as vezes que eu me encontro diante da presença de Jesus Cristo, diante da sua palavra, e entendo total rendição que o meu coração, o meu espírito e a minha alma precisa ter diante de Cristo Jesus, a palavra diz que aí sim, então, eu sou forte. Olha que interessante, essa palavra vai dizer que havia ali uma festa, e era uma festa cultural que todo ano acontecia, e a palavra diz que Jesus subia para Jerusalém. E é interessante que lá, a história vai dizer, o texto vai dizer, melhor dizendo, que próximo à porta das ovelhas havia um tanque, e um tanque que tinha o nome de... Qual que é o nome do tanque, irmãos? Betesda, muito bem. E essa palavra Betesda, todos os irmãos conhecem, a palavra do hebraico, que quer dizer casa de misericórdia, o lugar da misericórdia, o lugar da bondade, da benignidade. E lá se reuniam muitos cegos, mancos, aleijados, coxos, paralíticos, surdos, mudos, porque todos eles estavam no intuito e no desejo de receberem a cura, que de certo em certo tempo um anjo descia, agitava as águas, e há aqui uma grande discussão teológica sobre se é ou não real essa história. Se é, isso não importa, o que importa é que ali estava um homem que há 38 anos sofria, e a palavra vai dizer que ele estava ali todos os dias, esperando que alguém o lançasse nas águas. Agora, o que me chama a atenção nesse texto, irmãos, é que para ir para a festa, para subir para a festa, Jesus tinha que passar por um lugar de dores. Passava próximo ao lugar onde havia muitos enfermos, muitas pessoas desenganadas. Para a medicina daquela época não tinha solução para a enfermidade deles. E subindo para a festa, Jesus, antes de celebrar, passava pelo lugar das dores. Portanto, nesse contexto, nós teremos aqui as pessoas que sofrem com as suas mazelas, com as suas dores, com os seus problemas, com as suas adversidades, e temos ali multidão de pessoas subindo para celebrar uma festa. E é interessante que, indo para a festa, no caminho da festa, indo celebrar, Jesus decide passar no lugar das dores. E deixa eu abrir um parênteses aqui para dizer algo no teu coração, que foi algo que Jesus falou comigo quando eu estava escrevendo essa mensagem. Você é quem você é, independentemente dos seus erros e das suas dores. Eu vou repetir isso para o coração de alguém aqui nessa manhã. Você é quem você é, independentemente das suas crises, dos seus erros e das suas dores. Nós vivemos em crise, irmãos. As adversidades nos colocam em crise, os problemas nos colocam em crise, os nossos erros e pecados nos colocam em crise, mas Deus não muda quando eu em crise estou. Eu estando em crise não faz com que Deus não fale comigo, não se manifeste ao meu favor, nem fale a meu respeito. Quando eu estou em crise, muitas vezes eu faço o que Adão e Eva fez lá no jardim, acostumado a ouvir a Deus todos os dias, face a face, na viração dos dias. A palavra diz que o privilégio mais incrível acontecia, o próprio Deus descia e falava com eles. Mas a partir do momento que eles pecaram, o próprio Deus fez o que? Se escondeu deles? Não. Deus desceu para encontrar com eles, e quando Deus desce, pergunta: Adão, onde estás? E Adão diz assim: Senhor, eu tive medo, porque eu estou nu e eu me escondi. Mas olha que interessante, a palavra vai dizer que Deus, o nosso Deus, Ele sabe de todas as coisas, amém? Você crê nisso? Então eu te pergunto, Deus realmente não sabia onde Adão estava quando Ele desce lá na viração dos dias e Ele pergunta assim: Adão, aonde você está? Ele não sabia que Adão estava escondido? Sim ou não, irmãos? Sim. Sabia ou não sabia? Então deixa o Espírito Santo falar com você hoje. Quando Jesus pergunta, aliás, quando Deus pergunta: Adão, aonde você está? Ele está dizendo: aonde está aquele homem que eu criei segundo a minha imagem e a minha semelhança? Aonde está o homem e a mulher que eu criei para ser o depósito da minha glória? Aonde está esse Adão? É esse que eu estou perguntando. E aí é isso que Jesus está falando para mim e para você.
você, diante das minhas crises e das minhas dores, dos meus erros e dos meus pecados, Deus olha para mim e diz assim: olha, cadê o William? Cadê o meu filho amado, a quem eu vertia até a última gota de sangue, morri e ressuscitei? Aonde está o projeto inicial do meu coração? Eu quero esse aí. É por isso que Jesus está falando para mim e para você hoje, diante das suas crises, das suas dores, Ele não muda quem Ele é a respeito de você, porque você continua sendo para Ele o filho e a filha amada. Amém? Glória a Deus. Portanto, Jesus decide, antes de ir para o lugar da comemoração, passar pelo lugar das dores, das lágrimas e dos gemidos. E havia ali um homem, 38 anos, sofrendo. E eu ouso dizer que talvez não era essa a idade do homem, mas a palavra vai dizer que esse era o tempo que ele estava ali. É o período que ele estava ali naquele sofrimento, tentando que alguém jogasse ele nas águas, para que ele fosse curado no agitar das águas. Então, a palavra vai dizer que Jesus está subindo para a festa e Jesus o vê deitado. E a palavra diz não apenas que Jesus o viu, mas a Bíblia diz vendo e sabendo. E aí isso daí mexeu no meu coração, irmãos. Porque, para pensar, se é uma festa que acontece todo ano, se Jesus passa ali todo ano, há quantos anos Jesus está passando ali? Alguém consegue fazer essa conta aí? Quantos anos, irmãos? Meu irmão, muito tempo que Jesus passava ali e via aquele homem, e a palavra diz que ele viu e sabia. Aí, isso aqui abre um parênteses enorme. Hoje em dia, na palavra das redes sociais aí, alugou um triplex na minha cabeça. E vai dizer que se Jesus viu e vendo sabia, por que não curou antes? Se Jesus viu e vendo sabia, por que não curou? Aí eu te falo uma coisa aqui, irmãos. O fato de Jesus saber, presta atenção nisso aqui. O fato de Jesus saber ao meu respeito aquilo que sabe, não necessariamente o obriga a agir ao meu favor. Vou repetir. O fato de Jesus saber o que sabe a meu respeito não necessariamente o obriga a agir ao meu favor. Porque, primeiramente, Deus não é o meu mordomo. Eu não estou aqui para que Ele me sirva. Pelo contrário, eu estou aqui para servir. Glória a Deus. Tudo o que eu recebo da parte de Deus é graça, é bondade, é benefício, porque Deus não me deve nada. Quando Paulo diz aprendi a viver contente em qualquer situação, é esse entendimento que nós precisamos ter, de saber que estar vivo é necessariamente melhor do que qualquer outra coisa que eu possa receber. E o nosso irmão narrou aqui no testemunho dele, a gente está sempre esperando por coisas grandiosas, e ele diz, Deus cuida dos detalhes, e ainda mais do que aquilo que a gente espera. Isso é maravilhoso, isso é lindo. Então por que Jesus não curou aquele homem? Eu não sei. Talvez porque não era o tempo. Talvez porque não era a hora dele se manifestar. Mas havia chegado o momento e a hora. Porque Jesus passou e viu, sabia, mas não viu. E agora ele viu, parou e foi conversar com ele. Aleluia. Glória a Deus. Jesus sempre subia para Jerusalém. Então, havia ali mais ou menos 21 anos que Jesus subia por ali. Olha só que lindo. E aí Deus decide que ali é a hora dele se manifestar. E olha que interessante, Jesus para no meio do caminho. E ele vê aquele homem deitado. E Jesus não fala assim, olha, ô meu irmão, tudo bem com você? Qual que é seu nome? O que você está fazendo aqui? Jesus sabe a minha e a sua necessidade. Não é nisso que ele trabalha. É lógico, irmãos, que Deus é um Deus abençoador, claro. Mas ele chega assim, olha, e ele faz algo interessante, ele vai direto ao ponto, ele diz assim, olha, você quer ser curado? É isso ou não? Sim. E o que você espera de um homem que está há 38 anos paralítico, precisando de ajuda e ninguém ajuda? Se vem alguém e diz assim, você quer cura? Qual vai ser a resposta, irmão? É sim ou é não, é isso.
suas indagações para Jesus. Ele rasga o coração e diz assim: olha, eu vou te mostrar aqui, Jesus, o meu sofrimento, o quanto que meu coração está angustiado, porque não tem ninguém por mim. E aí a resposta daquele homem vai revelar para o meu e para o seu coração que o sofrimento anula a nossa esperança. O sofrimento, a dor no nosso coração, anula da nossa cabeça o desejo de transformação e de mudança. Porque quando Jesus diz é sim ou não, ele diz: Senhor, não tem ninguém para me jogar no poço. Quando as águas são agitadas. Aleluia. Mas Jesus perguntou por quê, irmão? Se era tão óbvio. Era tão óbvio. Aquele homem precisava de cura. Aquele homem precisava de cura para voltar a andar. E Jesus vem e pergunta: você quer ser curado? Porque ele sabe que o sofrimento anula a esperança, então ele quer ouvir do nosso próprio coração. Ainda existe dentro do teu coração esperança. Existe dentro do teu coração ainda uma chama, uma certeza que queima de que a circunstância pode ser mudada na medida que Deus queira que ela seja mudada, que ela seja transformada. Algumas pessoas se acostumam com o ambiente em que vivem. Algumas pessoas se deixam moldar pela situação em que estão enfrentando. E toda e qualquer esperança é anulada por aquilo que estão vivendo. De tal forma que chega ao ponto de você estar aqui vivendo em comunidade e nem saber o que está aqui. E alguém te perguntar: irmão, por que tu vai para a igreja hoje no domingo? Você vai dizer: não sei, estou acostumado. Tem lá 10 anos que eu acordo cedo no domingo e vou para a igreja. Mas e aí? Não. Mas e o coração? E a alma? E o psicológico também? Não, irmão, não penso nisso não, eu só vou. Aí chega lá, eu escuto um louvor ou outro, às vezes eu choro, às vezes a palavra fala comigo, mas depois é tudo normal, é do mesmo jeito. Jesus está dizendo para você: e aí, você quer ser curado hoje? Glória a Deus. Mas eu não estou falando da sua conta bancária, eu não estou falando da sua necessidade física, eu estou falando da tua alma, da tua mente, do teu coração. Porque a transformação, ela tem que ser gerada de dentro para fora. Porque o meu estereótipo, a minha indumentária, a forma como eu falo, a forma como eu me porto, não quer dizer nada se o meu coração estiver ainda contaminado. Se a minha mente ainda estiver contaminada pela circunstância que eu vivi, pelos erros que eu cometi ou pela vida que eu estou levando. Então a resposta dele é: eu não tenho ninguém por mim. E talvez não, eu tenho certeza, a resposta não está revelando apenas uma situação naquele momento. A resposta está revelando o coração daquele homem. E quantas vezes a gente não se sente assim? Como se as pessoas tivessem a responsabilidade por aquilo que nos afeta. Como se toda a nossa decepção fosse responsabilidade dos outros. Porque, para pensar, eu não acredito que ele morava ali, certo? Eu acredito que quando acabava a agitação, todo mundo ia embora e esperava pelo outro dia. Então alguém tinha que levar ele até ali. Então tinha alguém até certo ponto, mas da onde ele queria que ficasse, não tinha. Eu não quero que alguém me deixe aqui, eu quero que alguém fique comigo aqui e me coloque nas águas, mas não tem ninguém por mim. Amém? Amém. Tem alguém entendendo o que eu estou falando aqui? Amém. E aí tem uma outra situação aqui. A primeira decepção desse homem é com as pessoas. Não tem ninguém por mim. E a segunda decepção dele é com ele mesmo. Ele diz assim: olha, às vezes eu me esforço, eu pego força de onde não tem, eu me arrasto, mas quando eu chego perto do tanque, alguém entra dentro de mim. É alguém que está rasgando o coração aqui. Ele está dizendo: olha, eu estou decepcionado com pessoas que não me ajudam, mas eu olho para dentro de mim e eu não encontro forças para chegar até lá. E Jesus está diante dele, ele está preocupado com o tanque. A fonte está falando com ele e está perguntando: você quer ser curado? Jesus, aleluia. E eu te digo que não tem problema você expor todo o teu coração quando é o momento da manifestação de Jesus. Você pode rasgar o coração, você pode falar o que você quiser. Se é o tempo, é o tempo. Louvado seja Deus. A esperança daquele homem estava no tanque. E ele não sabia que estava falando com a fonte. Amém? Amém. E aí o Espírito Santo fala com o meu coração que quando a fonte chega, ela anula o tanque.
Quando a fonte chega, o tanque perde total sentido. Então eu vejo aqui 2 níveis de frustração com as pessoas e comigo mesmo. Mas Jesus olha para aquele homem, depois daquele homem revelar o coração, e Jesus dá uma resposta para ele. Ele diz assim: olha, levanta, toma tua cama e anda. O homem não pergunta: não, mas Senhor, vai ter muito tempo. Imagina, irmão, 38 anos, prostrado, caído. Ele não teria forças nenhuma, fisicamente falando, para levantar. E Jesus vem, realiza um milagre e diz: levanta, pega a cama e anda. E pronto. Na mesma hora a palavra diz que ele levanta, pega a cama e anda. E sai andando. A Bíblia não diz que ele diz: olha, Senhor, muito obrigado pelo milagre que o Senhor fez aqui. Ele não faz nada, ele simplesmente obedece, pega a cama, põe sobre os lombos e sai andando. Só que Jesus, quando perguntou sobre a cura, recebeu uma resposta diferente do que era esperado, como eu disse. É óbvio, ele queria ser curado, mas a resposta do homem não interferiu em nada naquilo que era o planejamento de Jesus. Amém? E a palavra vai dizer que aquele dia era sábado. E aí o homem sai carregando a sua cama, um dia de sábado. E havia ali muitos religiosos, judeus, ortodoxos. E quando vê um homem carregando a cama, eles não ficam impressionados com o homem que estava há 38 anos prostrado, mas impressiona aqueles homens um homem que está carregando a sua maca num dia de sábado. Ora, mas está errado. A lei não permite que você trabalhe no sábado. A lei não permite que você faça esforço no sábado. Não pode carregar a cama de sábado. A religião tem esse poder de tirar os nossos olhos daquilo que é real e verdadeiro e colocar os nossos olhos naquilo que é efêmero, temporário e passageiro. Só que é interessante que a preocupação não era com quem ele tinha se tornado a partir daquela cura. A preocupação era com o que ele estava fazendo. Não é essa, na maioria das vezes, a nossa preocupação? Nós vemos pessoas que estão ali há 38 anos prostradas, e aí a pessoa decide ter uma vida com Jesus, um encontro com Jesus, e ao invés da gente ver a transformação que está acontecendo de dentro para fora, nós estamos olhando o que ela está carregando e nos preocupando em alertar: olha, para de carregar sua cama, sendo extremamente religioso. Mas a preocupação de Jesus é a cura de dentro para fora. Mas aí quando ele encontra com esses homens, eles perguntam: olha, por que você está carregando essa cama? E aí o homem vai dizer assim: olha, aquele que me curou disse para mim: pega a cama e anda. Aí os homens ficam um pouco bravos e falam: mas quem é esse cara aí que te curou? Irmão. E aqui eu começo a minha mensagem. Amém? Vocês aguentam aí mais uns 40 minutos? Aqui eu começo a mensagem, irmãos. Olha que interessante. Ele chega diante dos religiosos curado, depois de 38 anos prostrado, e alguém pergunta: quem foi que te ordenou carregar a cama? E ele olha para a situação, para a felicidade de ter sido curado, mas ao mesmo tempo ele não sabia dizer quem o havia curado. Nesse momento ele experimentou o benefício, mas não soube aproveitar da relação. Amém? Ele recebeu o benefício de Jesus, mas não conheceu quem era o dono do benefício. Aleluia. Louvado seja Deus. Mais interessava talvez o que aquele homem podia fazer do que saber quem de fato ele era. Era mais interessante para aquele homem, naquele momento, ter a sua situação de 38 anos transformada, do que parar para ter uma relação com aquele que está preocupado com o que ele estava vivendo naquele momento. Então, talvez
quem Ele é quando eu de fato paro para saber quem Ele é. Talvez seja aí que eu de fato recebo, não o que eu quero, não o que eu quero, mas o que eu de fato preciso. Dessa maneira. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Portanto, às vezes, presta atenção nisso, às vezes o que acontece comigo, naquilo que é suprir a minha necessidade, o meu desejo e a minha vontade, pode temporariamente satisfazer o meu coração, mas me afastar da fonte. Porque eu não preciso mais do tanque, mas agora eu começo a pensar que eu também não preciso da fonte, porque eu nem sei quem ela é, mas eu preciso do que ela me oferece. Em terceiro lugar, o meu interesse por Ele dura até o momento em que eu recebo aquilo que eu tanto queria. E aí toda a minha religiosidade se baseia em vir a uma igreja, dobrar os meus joelhos e orar, e orar, e orar por tudo aquilo que eu desejo, mas nunca tenho a capacidade de abrir o meu coração e dizer para Ele: eu quero ser tudo aquilo que eu preciso ser pelo Senhor, em favor de tudo aquilo que o Senhor fez por mim. Então a minha mentalidade está sempre escravizada e eu estou sempre buscando de Deus o que Ele pode me oferecer, mas nunca estou apto para ouvir aquilo que Ele tem para me ensinar, no sentido de transformar a minha vida de dentro para fora, sabendo que eu sou alguém não apenas que quer receber, mas alguém que é transformado e transformado me oferece transformação para todas as pessoas que encontram pelo caminho. Então, valorizo mais o benefício, tudo aquilo que Deus pode me oferecer, mas eu estou constantemente desprezando a relação com Jesus. Amém, irmãos? Vocês estão aqui, hein? Glória a Deus. Só que a palavra vai dizer, irmãos, a palavra vai dizer que nesse encontro que Jesus teve com ele no templo, depois que Jesus o cura, a palavra vai dizer que ele vai embora, porque tinha uma multidão, Jesus cura o homem e vai embora. E o homem feliz também sai com a cama e vai embora. E aí o homem não sabe quem é Jesus, Jesus com certeza sabe quem é o homem. E aí Jesus vai viver sua vida, o homem encontra com os religiosos, passa a vergonha de não saber dizer quem era Jesus. Mas a palavra vai dizer, irmãos, e isso mexe com o meu coração também. Aliás, essa palavra inteira está mexendo com o meu coração, mas está vendo que eu estou falando isso a cada texto que eu leio aqui. Mas a palavra vai dizer que o homem, depois de um certo tempo, a palavra vai dizer que ele vai para onde? Mais tarde, Jesus encontra aquele homem no templo. Amém? Você pode dar uma glória a Deus por isso? E a relação no tanque é uma, irmãos. A relação no tanque é Jesus dizendo assim: olha, o que você quer? Você quer ser curado? Você precisa voltar a andar? Então beleza, irmão, tá aí. Segue tua vida e vai em paz. Beleza? É nóis? Tranquilão? Agora, a relação do templo na casa do Senhor é outra. Jesus disse aí, filhão, tá feliz? Tá legal? Tá da hora? Tá andando? Tô feliz. Mas tu não sabia quem eu sou. Tu não parou nem pra me conhecer. Tu não tem interesse nenhum de saber quem eu sou. Mas eu vou dizer uma coisa pra você, filho. Aquilo que eu te ofereci hoje satisfez momentaneamente a sua necessidade atual, mas agora no tempo a situação é outra. Eu vou dizer para você, eu vou te oferecer alguma coisa que vai transformar a sua vida de dentro para fora. E aí Jesus diz para ele assim: olha, não peques mais. Glória a Deus. Que Jesus está dizendo assim: olha, você vê a circunstância, você vê aquilo que você precisa agora. Eu vejo a raiz de todos os males. Eu vejo aquilo que está dentro da sua alma, da sua mente, do seu coração. Eu te esquadrinho de dentro para fora. Eu sei quem você é. Então você está aqui perdido nas suas invocações e você está dizendo: Senhor, eu só preciso disso para que a minha vida seja melhor. Eu só preciso disso para que a minha relação seja melhor. Eu só preciso disso para que a minha família seja melhor. Mas Jesus está dizendo: eu te conheço de dentro para fora. Não é isso que você precisa. Você precisa ser transformado. Glória a Deus. Você precisa experimentar a minha vida em você, para que a sua existência seja um viver para
mas é a transformação que eu posso gerar para que o seu olhar seja transformado, para que a sua consciência seja transformada e para que os seus desejos sejam purificados. Aleluia. É como se Jesus dissesse para ele assim: olha, você acha que 38 anos de enfermidade foi coisa ruim que você viveu, filho? Então espera, continua pecando, tu vai ver. E aqui no sentido de pecar, eu não estou dizendo das práticas, irmãos, eu não estou dizendo se ele mentia ou mentia, se adulterava ou não adulterava, se fornicava ou não. Jesus está dizendo da essência, da raiz do pecado que habita o nosso coração, de dentro, lá dentro, coisa que ninguém tem acesso. É disso que Jesus está falando. E o que ele está dizendo aqui é: se a minha consciência não for transformada, eu vou estar sempre experimentando o benefício, eu vou achar que a minha relação com ele se baseia nisso aqui. Que essa vida comunitária aqui, vir à igreja, se baseia em orar para receber aquilo que eu preciso. E não é isso, irmãos. É assumir a responsabilidade de ser pelo outro aquilo que você gostaria que Cristo fosse para você. E eu acho que esse daí talvez seja o maior problema da vida como igreja. Porque, irmãos, não tem nada que nos entristeça mais do que a decepção com a outra pessoa. Mas toda decepção é fruto da nossa própria expectativa. Quanto mais expectativa eu coloco na pessoa, mais chance eu tenho de me frustrar em relação a ela. Só que aqui é o lugar das frustrações mesmo. Aqui é o lugar onde você quebra a cara mesmo, e você olha para o irmão que errou com você, e você diz: irmão, aqui é o lugar de você errar, porque eu sou seu irmão e eu te perdoo. Só que, olha, nós temos maturidade para viver isso, sendo que nós não conseguimos perdoar os nossos. É difícil enfrentar a dor em nós mesmos. E aí Jesus nos convida para essa relação onde alguém, por exemplo, vai o entregar para a morte, e ele chama de amigo. Aí Jesus nos convida para uma relação igual a dos discípulos, que estava pronto não só para viver, mas também para morrer pelo Evangelho. Nenhum deles negou a Jesus, nenhum deles abriu mão de servir a Jesus, nenhum deles se entristeceu a ponto de pensar que a responsabilidade do seu entristecimento era do outro. Para pensar, irmãos, se os crentes do primeiro século fossem esses crentes que se chateiam com qualquer coisa. Imagina lá, Paulo indo para Jerusalém a primeira vez para ministrar, e aí todo mundo perseguindo Paulo, e Paulo tem que descer num cesto, é isso mesmo? Tem que descer num cesto muralha abaixo, e aí ele chega em casa e fala: não, você está doido, não, eu não faço mais nada, pelo amor de Deus, eu entreguei minha vida para Jesus, eu estou vivendo com Ele, é isso que eu recebo. Porque a expectativa de Paulo não estava em nada, não estava em ninguém. Paulo entendia a loucura da pregação. Para Paulo era Cristo crucificado. E a palavra vai dizer que é loucura para os homens, mas para aqueles que são salvos, aqueles que creem, é poder de Deus. Aleluia. Você consegue imaginar Pedro lá no dia de Pentecostes? E aí todo mundo dizendo: ah, você é um bando de embriagado, de louco, tá todo mundo bêbado, todo mundo bem louco. Aí Pedro fala: rapaz, a gente está aqui recebendo o Espírito Santo. Poxa, aqui chateado, vamos embora. Não volta mais não, tá doido. Por que ele não fez isso, irmãos? Porque as nossas expectativas estão aí para serem frustradas. Porque todo sentimento que eu sinto em relação ao outro é responsabilidade minha. Olha que eu escuto isso bastante. E é difícil você entender isso, mas é isso que a palavra nos diz. E quando Jesus está dizendo aqui, para mim e para você, Ele curou o paralítico, Ele atendeu a necessidade. Então, eu não tenho dificuldade de acreditar que Deus supre as minhas necessidades, irmãos. Não tenho nenhuma dificuldade, porque eu já vivi muitas situações em que Jesus não só frustrou as minhas expectativas, mas supriu as minhas necessidades. Só que todo e qualquer benefício que eu recebo da parte de Deus é para transformar quem eu sou. Você consegue entender isso? É para transformar quem você é. Para que, sendo transformado, você cumpra o seu propósito. Qual é o seu propósito? Ser exatamente como Cristo foi.
E a palavra vai dizer, Paulo exemplifica dizendo assim, olha, não, ele não teve por usurpação de ser igual a Deus. Ele era Deus, mas não se apegou ao fato de ser Deus. Antes aniquilou-se a si mesmo, tornando obediente até a morte. Morte de cruz. Então, irmãos, se você está aqui para satisfazer as suas necessidades, as suas vontades, para receber tudo aquilo que você deseja no coração, para ser exaltado, para ter alguém na plateia enquanto você está no palco, se é que vocês me entendem, então você está no lugar errado. Por que quem ofereceu isso aí? Foi Jesus ou foi Satanás? Quem disse assim, olha, se você prostrado me adorar, eu vou te dar tudo o que você quer. Se você prostrado me adorar, eu te ofereço tudo aqui, ó, que há no mundo. Foi Jesus que ofereceu isso aí, irmãos? Então, para pensar, irmãos, o que nós estamos fazendo aqui? O que é esse lugar aqui? Qual que é a necessidade de estarmos aqui? É simplesmente para ver as águas agitarem ou é simplesmente para ter um encontro com Ele, ao qual Ele vai dizer para mim assim, olha, a raiz do seu problema está dentro do teu coração e eu estou disposto a te curar. Porque todo o entendimento que faz a gente acreditar que estamos aqui para conquistar, para vencer, para receber, é tudo mensagem de Satanás, irmão, não tem mensagem de Jesus. E eu desafio qualquer um aqui a me mostrar. Se eu estiver errado, eu concordo com você, mas eu não encontrei na Bíblia Jesus prometendo nada do que a teologia da prosperidade promete. Aí você vai dizer, irmão, tu está dizendo que todo mundo tem que ser pobre? Não estou dizendo nada disso. Eu estou dizendo que o interesse de Jesus não é mudar a minha circunstância apenas, mas mudar quem eu sou. E sendo quem eu sou, sendo quem eu devo ser, aí Ele trabalha da maneira que Ele quiser. Ele me coloca onde Ele quiser, Ele faz de mim o que quiser. Amém? Então, olha que interessante, eu já vou encerrar. Jesus diz para ele assim, olha, não peque mais. Ele diz assim, olha, não peca mais não. Cuida da sua vida, cuida do teu coração, cuida da tua alma, porque coisa muito pior pode te acontecer. E sabe o que é interessante, irmãos? Que esse homem, ele sai do templo, e a palavra vai dizer o que? No último versículo, deixa eu ver se é isso mesmo. A palavra vai dizer assim, olha, o homem partiu e disse ao Deus, foi Jesus quem me curou. Agora vamos voltar. O primeiro encontro faz com que o homem celebre o quê? A cura. Celebre ter alcançado a resposta para a sua necessidade. Agora o segundo encontro faz com que ele saia de lá proclamando, Jesus me curou. Jesus transformou a minha vida, Jesus transformou a minha existência. Hoje eu sei, eu não preciso apenas do benefício, eu preciso daquele que é capaz de me beneficiar, seja qual for a situação que eu estiver vivendo. Amém? Então, meu irmão e minha irmã, o Evangelho não é a cura do meu corpo, o Evangelho é a cura da minha alma. Aleluia. A voz que fala comigo no tanque, nesse contexto, me resolve por fora. A voz que fala comigo no templo me resolve por dentro. E o meu objetivo hoje, com essa palavra, é que Jesus fortaleça o seu coração. E que o Espírito Santo te dê a capacidade de entender o que você está fazendo aqui. Porque, irmãos, é triste quando você vê as mudanças que a igreja sofre, é triste. É triste você ver que pessoas vão embora? É triste. Mas todas as vezes que as pessoas te perguntarem quantos membros tem na sua igreja, aprendi isso com um pastor que eu admiro muito, você vai dizer assim, tem todos. Porque a igreja de Cristo, ela vai muito bem, obrigado. A igreja de Cristo vai muito bem, obrigado. A comunidade, ela sofre alterações e está tudo bem, irmãos. A minha responsabilidade é amar os que estão dentro, amar os que foram embora, amar os que voltarem, é amar, é viver para que a vida deles seja transformada, para que a minha, no contato com eles, seja transformada. Esse é o meu objetivo. Esse é o objetivo de Jesus Cristo, da palavra de Jesus Cristo, para que nesse ambiente aqui sejamos uma família real e verdadeira. E se você vai para casa todo dia, se você tem um dia difícil, você não consegue contar com o seu esposo, com a sua esposa, com seus filhos, com o seu pai, com a sua mãe, então conta com o irmão que está do teu lado aqui.
É isso aqui que Jesus está dizendo. Jesus vai dizer lá em Efésios: nós fomos adotados por Deus. O ministério da igreja é o ministério da reconciliação. Nós temos que nos reconciliar com Deus e também nos reconciliar uns com os outros. Esse é o desejo do coração de Jesus. E todas as vezes que você entrar aqui tentado pelo desejo de ser aquilo que você ainda não é, frustre a sua expectativa e olhe para ser aquilo que Jesus quer que você seja. Glória a Deus. Deus abençoe.